Quem sobe aos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe aos ares. Quem disse isso? Cecília Meirelles. Aqui com vocês, professor Rogério, e hoje nós vamos pensar, hoje nós vamos subir aos ares através do conhecimento, porque somente o conhecimento pode nos surpreender, pode nos causar aquele espanto de que quando sabemos algo dizemos: ah, é assim? Hoje o nosso tema será escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Hoje o nosso tema é o trabalho. O trabalho, como que os antigos pensavam o trabalho? Como que os gregos, há 500 anos antes de Cristo, pensavam o trabalho? Nós temos que entender que os gregos, eles tinham um outro modo de pensar o mundo que nós pensamos hoje. E é super importante que nós possamos entender como que era o modo de pensamento grego para entendermos como que eles entendiam o que é o trabalho. Portanto, temos que perceber que na Grécia Antiga nós temos desenvolvido ali o berço da democracia. Nós temos ali o berço do conhecimento ocidental. É ali onde houve grandes pensadores como Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides e assim tantos outros. Nós temos que pensar que os gregos percebiam o mundo de uma maneira muito diferente da nossa. E que maneira era essa? A maneira de que olhava o mundo ao seu redor e nele havia divindades. Como assim? Quando eles olhavam o mar, toda a extensão daquele mar, eles viam ali Poseidon. Quando eles olhavam a imensidão da terra, o que eles viam ali? A própria deusa Gaia. Quando eles viam um lago, ali habitavam as ninfas. Era este mundo permeado de divindades que o grego vivia. Ele não precisava acreditar, aquilo era uma verdade para ele. Os gregos pensavam, portanto, muito diferente de nós, e eles entendiam também um outro modo, um outro jeito de que como se deu a criação do mundo. Hoje, a criação do mundo nós entendemos que seja realizada por um Deus que em 7 dias construiu um mundo e que criou Adão e Eva. Mas e os gregos? É na mesma coisa que eles acreditavam? Não. O mito de criação grego dizia de um ser supremo, dizia que este ser supremo era a própria mente divina. É o que eles chamavam de um mundo inteligível, o mundo das formas perfeitas, o mundo das ideias perfeitas. Este ser supremo, em sua inteligência, ele imaginava um mundo perfeito. Este era um ser supremo. Mas para os gregos havia também um outro Deus, que também era um ser supremo. Eles chamavam este outro ser de demiurgo. O demiurgo era o ser que estava maravilhado com o mundo das ideias. Este demiurgo, este ser supremo, ele contemplava as ideias perfeitas. Ele olhava aquilo extasiado. E o que demiurgo fez? Olhando as ideias perfeitas, olhando a mente divina, ele cria o nosso mundo. E ao criar o nosso mundo, este demiurgo é o artesão. O que é o artesão? É aquele que pega
a argila, o material bruto, sem forma, e cria uma forma. Demiurgo, ele é o criador, mas as formas, as ideias perfeitas, ele capta, ele recebe deste outro ser, desta outra divindade, deste outro Deus. Então, o demiurgo, ele é o criador do nosso mundo. E por que eu estou falando disso? Porque nós temos que entender que, como dissemos no início, o trabalho para os gregos era alguma coisa diferente daquilo que nós pensamos agora como algo torturoso. Para os gregos, uma parte do trabalho é considerada de fato torturosa, enfadonha. Mas não era somente isso. Mas para que a gente possa entender isso, é necessário entendermos a palavra técne. Essa palavra nós utilizamos hoje como técnica. Mas o que significa técne? E agora que nós vamos conseguir entender que técne, em um sentido, diz de fabricação, de produção, de construção. Isso se assemelha ao nosso demiurgo, aquele que constrói, aquele que fabrica, aquele que produz. Então, técne está relacionado à fabricação, produção, à construção, da mesma forma que este demiurgo cria, constrói. Mas lembre-se que o demiurgo, ele constrói a partir do quê? Desta outra divindade, desta mente divina, onde tudo está em perfeição. Então, deste modo, técne significa, em seu sentido mais profundo, um conhecimento intuitivo. É aquele conhecimento que vem deste ser supremo, desta mente suprema. Esta mente suprema que contém em si todas as ideias perfeitas. Então, para os gregos, o trabalho de construção, o trabalho de fabricação, de produção, ele era importante. Ele era necessário. Mas para os gregos, isso não era de maior valor. Por quê? Porque eles entendiam que o nosso conhecimento é um conhecimento intuitivo, é inato, vem deste ser supremo das ideias, desta inteligência divina. E essa inteligência divina nos concede, nos permite conhecermos. Portanto, técne é este conhecimento que vem deste outro ser, desta mente divina, e a partir disso é que podemos, portanto, fabricar, produzir, construir. Então, o trabalho para os gregos, havia uma parte deste trabalho que era a manual, a física, e quem fazia deste trabalho era os escravos. Os escravos eram aquelas pessoas que não eram consideradas como pessoas. É isso? Os escravos eram considerados como se fossem objetos. Eles não tinham sequer direito algum. E tudo que lhes mandavam fazer, eles deveriam fazer. Geralmente eram as pessoas que eram os prisioneiros de guerra, os mal pagadores de impostos que serviam como escravos por um determinado tempo até que eles pudessem pagar suas dívidas. Então, os escravos
eram aquelas pessoas a quem faziam este trabalho manual. Mas não somente eles, existia também a servidão. E quem eram os servidores? Eram os comerciantes, eram os navegadores. Estes sim eram considerados pessoas. E estes sim pagavam os seus tributos. Eles serviam ao Estado. Portanto, nós temos aqui que o trabalho, nesse sentido manual e físico, era dado pelos escravos e pelos servidores. Mas havia, e esse era o mais significativo e importante para os gregos, havia o trabalho livre. Este trabalho livre era aquele trabalho que corresponde a se conectar a este ser supremo, a esta mente divina. Para os gregos, o trabalho livre era alguma coisa digna. Era um trabalho intelectual. Ele era dado na filosofia, no pensamento. E como que eles faziam isso? Através daquilo que estava escrito no oráculo de Delfos, bem na porta, onde as pessoas iam se consultar, e estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Este era o trabalho, esta era a grande tarefa para o grego. Este trabalho livre, que eles consideravam digno de exercer na vida. Então, quando eles realizavam deste trabalho, eles estavam fazendo a própria criação. Eles estavam em contato com este conhecimento deste ser supremo, dessa mente divina. E hoje, como vemos o trabalho? Torturoso. E agora, eu vou pegar um trechinho de uma fábula de Ésopo, de uma formiguinha. E essa formiguinha está dizendo assim: assim deveria ser eu, de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. Assim deverá ser eu, e não esta cigarra que se põe a cantar e me deita a perder. Isto é Ésopo. Nós somos hoje, o nosso trabalho hoje é como o trabalho da formiguinha. Hoje nós estamos obcecados pelo trabalho. Vejam um formigueiro como trabalha. Se vocês olharem às 6 horas da manhã um metrô e olharem um formigueiro, vocês vão ver semelhanças. Hoje nós somos educados a sermos formiguinhas, trabalharmos sem descanso e acumulando, acumulando, acumulando. Porque ser é igual a ter. É assim que nos ensinam. Não, na Grécia Antiga não. Para ser era necessário o trabalho livre. Era necessário conhecer antes a si próprio. Era necessário antes conhecer o mundo que o cerca, que estava carregado de magia e de mistério. Hoje isto se perdeu. Hoje estamos desgastados. Enquanto antes os gregos contemplavam, a palavra contemplar vem de uma palavra templo, que é o espaço sagrado. O templo era o espaço sagrado onde os gregos contemplavam o mundo. Hoje nós perdemos isso. Portanto, trabalho, hoje nós temos como algo pesaroso, algo penoso, mas que, quando olhamos no mundo antigo, esse trabalho penoso e manual era uma parte importante, porque vinha de um ser supremo como o Demiurgo, mas o mais relevante estava neste trabalho livre, neste modo de contemplar. Contemplar é abrir um vazio, abrir um espaço
para que você reconheça e receba a técnica, ou seja, este conhecimento intuitivo. Obrigado.